Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E como eu sempre falo com vocês, começando a pedir a vocês que deixem o play aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das novas notificações para receber os novos vídeos, né? E dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, porque eu coloquei para vocês links muito especiais onde vocês vão encontrar uma série de materiais que vocês podem estudar aí, né? À vontade, tanto para ensino médio quanto para ensino superior. Então, se não for para você, compartilha pelo menos com alguém, que nós vamos falar muito massa hoje sobre alguns aspectos na toxicologia forense. Bom, é necessário, como eu já falei no vídeo anterior, a importância do toxicologista forense e quais as características que precisa ter para que essas análises elas sejam feitas de maneira mais eficiente. Vou trazer vocês aqui para o nosso quadro, só para a gente conversar um pouquinho mais ainda sobre a toxicologia forense. Primeira coisa que você tem que lembrar é que a toxicologia forense ela vai avaliar os efeitos nocivos de substâncias químicas com objetivos médicos legais. O que isso quer dizer? Os laudos oferecidos pela toxicologia forense são laudos que podem ser utilizados em judicialização. E essa judicialização faz com que a gente possa utilizar esses laudos para incriminar ou para inocentar alguém. Só que a toxicologia forense ela não é apenas um perito, né? Que anda igual o CSI, que nem você vê. Ela precisa de uma série de áreas de conhecimento muito importantes. Química, bioquímica, fisiologia, farmacologia e biologia celular. É importante lembrar que a toxicologia forense ela vai focar em drogas de abuso e substâncias psicoativas, que podem ali modular o sistema nervoso, fazendo com que o indivíduo desenvolva, né, ou apresente uma série de problemas, ou até mesmo perca a consciência, algo do tipo, e a partir daí os delitos sejam cometidos. Então é importante lembrar que a toxicologia forense ela tem essa característica de ter uma série de áreas de conhecimento, abordando aí diversas áreas, diversas grandes áreas que são muito importantes nesse caso, tá bom? Bom, quando a gente fala de amostras biológicas, nós já comentamos um pouquinho sobre as amostras biológicas na aula passada, mas eu vou recapitular com vocês aqui de modo mais específico. O que diferencia essas amostras são as janelas. E um detalhe importante, diversas substâncias vão ter fluidos, amostras biológicas específicas. Por exemplo, existe um metabólito da cocaína chamado benzoilekgonina. Esse metabólito ele só consegue ser liberado, só consegue ser identificado em fluidos com alto teor de lipídio. Então, por exemplo, o sangue é muito fácil de você identificar, além de outras amostras, como por exemplo, amostras da bile. Porém, existem alguns metabólitos de determinadas substâncias que eles acabam sendo mais polares, justamente por conta daquele processo de metabolismo natural, né? Onde a substância ela passa por esse metabolismo, se tornando ali mais hidrossolúvel, consequentemente sendo liberada com maior facilidade. Então essas amostras biológicas elas vão ser definidas de acordo com a necessidade. Que necessidade, Rafa? Necessidade de encontrar aquele analito. Muitas vezes você não encontra o analito diretamente, mas você encontra um metabólito dele, que pode ser definido de acordo com a amostra que você tem para análise. Então o sangue é o nosso principal fluido, normalmente tem uma janela muito curta de detecção e se correlaciona muito bem com o estado clínico do corpo naquela hora. Normalmente é a principal análise pós-morte, né? Agora, claro, depende muito de alguns fatores. Se você tiver sangue seco, algumas análises em sangue seco não são possíveis. Já no caso da urina, ela é menos invasiva e ela detecta metabólitos por 2 a 5 dias após consumo. Por que eu disse 2 a 5 dias? Porque depende muito do metabólito. E tem um detalhe, na urina o metabólito ele tem que ser polar. Metabólitos que são apolares são muito mais difíceis de serem identificados na urina ou tem que ser muito específicos para ser identificado nessa matriz. Já o cabelo ele tem a maior janela prolongada, mas nem todas as substâncias elas vão ser excretadas ou vão apresentar essa análise possível através do cabelo. O histórico de consumo pode sim ser determinado por essa estrutura, especialmente em drogas de abuso, tá bom? Cocaína, crack, todos eles a gente consegue identificar em amostras de cabelo, beleza? E o fluido oral é de fácil coleta e nós conseguimos identificar usos recentes, entre 6 e 24 horas, refletindo a fração livre daquela substância no sangue. Lembrando a vocês que nós temos duas frações, a fração ligada e a fração livre. No caso da fração livre, ela é a fração da substância que está disponível para fazer aquela ação. Já a fração ligada é a fração que está conectada a proteínas e por conta de estar conectada a proteínas, ela acaba não exercendo a sua atividade farmacológica, nesse caso toxicológica, tá bom? Então o fluido oral também pode ser utilizado nessas condições. Quando a gente vai fazer análises toxicológicas, a gente pode conhecer, por exemplo, o bafômetro. O bafômetro é um teste de desempenho humano. Você utiliza o bafômetro com uma reação química ali dentro, onde, a partir dessa reação química, o metabólito, o etanol é metabolizado e é identificado nesse aparelhinho aqui, né? Que é o bafômetro, onde o indivíduo é solicitado que ele assopre. Por quê? Porque no caso do álcool, o álcool ele é muito volátil. Então, à medida que você está utilizando o álcool, esse álcool ele vai volatilizando e você consegue expelir através
do ar, tá bom? Então, algumas drogas são utilizadas com testes desse tipo para identificação do grau de embriaguez ou da presença dessa substância no sangue do indivíduo. É válido lembrar que quando esse teste do bafômetro dá positivo, ele tem parâmetros. Por quê? Eu falei isso para vocês na aula passada. O teste do bafômetro, ele é um teste que tem uma sensibilidade muito alta, mas ele pode dar alguns falsos positivos. Então, é lógico, a gente tem bafômetros atualmente muito mais específicos do que antigamente. Mas normalmente, quando o indivíduo ele é identificado com frações muito pequenas de etanol, é necessário que haja um teste confirmatório, normalmente um teste de sangue, justamente para avaliar se essa confirmação, se essa quantidade de etanol realmente é real, tá bom? Então, no mundo, nós temos em média 269 milhões de usuários globais, o que corresponde a 5,4% da população mundial que já usou drogas em 2018. Dessas, nós temos em média 18 mil autuações no Brasil, que são motoristas que são autuados por uso do efeito de etanol durante o ato de dirigir, né, o que a gente sabe que é proibido no Brasil. E 41% das fatalidades são ocasionadas por condutores que estavam sob efeito de álcool. No Brasil, nós temos a lei seca, que diz que qualquer concentração de álcool no sangue ou ar expirado é infração gravíssima, dependendo do acontecido, podendo causar suspensão da CNH, perca da CNH e até mesmo prisão, beleza? Bom, quando a gente fala de laudo toxicológico e justiça, a gente precisa entender que existe uma cadeia de custódia. Essa cadeia de custódia nós comentamos um pouquinho por cima na aula passada. Ela vai ser uma sequência de eventos que precisam ser documentados e esses eventos, uma vez documentados, eles vão participar do laudo toxicológico. Lembrando a você, gente, você que está estudando para concurso, está estudando para provas periciais, lembre disso. Na cadeia de custódia, todos os eventos precisam ser documentados. Então, desde a coleta, registro e preservação da amostra, transporte, como foi que essa amostra foi transportada, e no caso de amostras que precisem, por exemplo, de controle de temperatura, existem os termoigrômetros que registram a temperatura do recipiente, por exemplo, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos. E aí, dependendo da distância de onde foi coletada até onde ela foi levada, você pode ter ali uma solicitação do juiz para a descrição da manutenção de temperatura. Quais são os exames que você utilizou, que tem que ser validados, tem que ser técnicas validadas, que nós já comentamos na aula passada o que é que essas técnicas têm que ter, e o laudo, que é o resultado final e a documentação que você vai utilizar. Então, todas essas sequências de eventos, ela é chamada de cadeia de custódia, o que garante a integridade das provas, desde a coleta até o resultado, tá bom? Então, todas as etapas elas devem ser registradas, os métodos que você utiliza devem ser confiáveis e precisos, e o testemunho, o toxicologista, ele é uma testemunha técnica, e por ser técnica, ele tem que utilizar método. Se ele tem que utilizar método, consequentemente, ele precisa garantir que todas as informações que ele está repassando ali são informações verdadeiras, fechou? Bom, galera, agradeço você ter ficado comigo em mais um vídeo, um grande abraço e até a próxima.